Fala galera, eu tô aqui na Praia do Cariti, em Barcarena, Pará, estou no Brasil, para explicar para vocês quanto foi que custou a minha viagem para o Uruguai, né? Como eu prometi no vídeo anterior. Agora eu vou fazer meio que um resumão explicando tudo sobre a viagem para o Uruguai e também vou responder algumas perguntas que algumas pessoas me enviaram, tá bom? Então se liga aí que agora a gente vai começar o nosso vídeo explicando tudo sobre a minha viagem pelo Uruguai. Galera, eu vou começar a explicar para vocês agora quanto foi que custou. Só lembrando que eu cheguei pelo Uruguai e saí pelo Chile. Então a passagem aérea agora eu vou me referir somente até o Uruguai, tá? Então eu trouxe uma cola aqui para mim dizer para vocês quanto foi. Para a passagem de aérea de ida, que eu fiz o trecho Belém, São Paulo, Montevidéu, que foi pela Latam, me custou 12 mil pontos múltiplos e mais R$ 144,69, que é da tarifa de embarque que você tem que pagar sempre, né? Então 12 mil pontos, que eu paguei da multa, mais R$ 144,69 para a tarifa de embarque que a gente tem que pagar que tem que pagar, né? Para voar daqui até Montevidéu, tá? Sempre que eu falar vai aparecer aqui embaixo os valores para vocês saberem, tá bom? Eu não vou colocar em dólares, eu vou colocar em real, que naquela época o dólar estava valendo cerca de 3,40, hoje está bem mais caro, está 4,40, tá? Então vocês convertam isso para o dólar atualmente, está um pouco bem mais caro, né? Em relação às hospedagens, tá? Outra coisa, eu vou falar somente as passagens aéreas, hospedagem e o transporte, tá? Outras coisas como alimentação ou compra de outras coisas, isso varia muito, depende de cada pessoa que vai lá viajar, quer comprar, que não é comprar. Tem gente que quer almoçar todo dia, jantar todo dia, tem gente que prefere fazer um lanche, só uma refeição. Então isso depende muito, tá? Então eu só vou explicar mesmo passagem aérea, hospedagem e acomodação, tá? Em relação à hospedagem, desculpa, acho que eu falei hospedagem e transporte, né? Hospedagem e acomodação. Em relação à hospedagem, a primeira cidade que eu fui, eu fiquei em Punta del Este, tá? Que eu fiquei no hostel 32, que é um lugar muito bacana, um hostel que eu gostei muito. Ele fica muito próximo à Praia Brava, né? Então, ele custou 3 diárias, o valor de R$ 170, tá? Vai aparecer aqui, olha, R$ 170, o valor de 3 diárias lá no hostel 32 em Punta del Este. Ele foi o hostel que eu encontrei que é bem mais barato em relação aos outros, porque Punta del Este é uma cidade bem cara, então ele foi o que eu encontrei que é mais econômico para você se hospedar lá. E é bom, não tem café da manhã, tá? Mas é um hostel muito bom, eu gostei bastante, é muito perto da praia. Bom, depois de Punta del Este, eu fui passar um dia, eu passei uma noite em Montevidéu, né? Então, lá em Montevidéu eu fiquei num company hostel, que custou R$ 48 uma diária, e lá tinha o café da manhã. Foi um hostel que eu gostei bastante também, ele fica ali no centro de Montevidéu e fica próximo também à orla ali, a Rambla, né? Então um lugar muito bom, bem localizado, que eu gostei muito, o café da manhã também é bom, e que custou relativamente barato, que foi R$ 48 uma diária que eu fiquei lá, tá bom? Então essa daí foi as 3 diárias que eu fiquei no Uruguai. Agora eu vou dizer para vocês em relação aos transportes, quanto eu gastei lá no Uruguai. Primeira coisa, os transportes no Uruguai, eles são muito bons, tá? E os ônibus são muito confortáveis, tem um Wi-Fi, ar-condicionado, é muito bom. Então é muito bom. O preço pode parecer um pouquinho mais caro, mas eu acho que o conforto é bem legal, é muito bom. Eu não achei tão caro assim, porque o ônibus é muito bom lá para você viajar mesmo, muito confortável. É muito superior em relação aos ônibus do Brasil, tá? Então, vou dizer, eu cheguei lá em Montevidéu, a primeira cidade que eu ia era Punta del Este, então eu precisava pegar um ônibus lá do aeroporto até a cidade de Punta del Este. Então eu peguei um ônibus que custou R$ 30, né, que é menos de $10. É para uma viagem de 2 horas, né, até lá. Então é relativamente um preço bem razoável, assim, eu achei. O ônibus é muito bom mesmo. E depois de Punta del Este, eu voltei para Montevidéu, que foi onde eu fui passar um dia, eu paguei R$ 30 também, que é o mesmo preço, que o aeroporto fica em Montevidéu, né? Então é o mesmo preço da passagem, voltando no sentido de Punta del Este. E depois eu fiz Montevidéu e
eu fui de Montevidéu para Colônia do Sacramento. Foi a última cidade que eu fiquei, Colônia, mas lá eu não me hospedei, porque eu passei só o dia lá e fui embora à noite para Buenos Aires. Então custou R$40, é uma viagem bem mais longa, eu acho que são umas 3 horas de viagem. Mas atualmente seria como $10. Então também o ônibus é muito bom, muito confortável, eu gostei bastante, valeu a pena, tá? Então foi isso que eu gastei, tá? Eu não andei de transporte público no Uruguai. Não lembro se eu peguei ônibus, mas eu acho que eu não peguei ônibus, eu fiz tudo andando. Em Punta del Este eu não usei transporte público, eu andei de Uber. E em Montevidéu eu não usei nenhum transporte público, eu usei um Uber também, táxi, eu acho. Então, eu não sei quanto é os valores de transporte público lá no Uruguai, mas eu acredito que não seja tão caro. Mas foi mais ou menos isso que eu gastei entre passagens aéreas, hospedagem e transporte no Uruguai. Então, vou falar pra vocês o total que eu gastei entre passagem. Você imagina, a passagem aérea eu paguei só a tarifa de embarque, porque eu não gira em torno de R$1.000 essa passagem, entre R$800, R$1.200 o valor dessa passagem, mas eu paguei só a tarifa de embarque, então eu paguei só R$144,09. O total de tudo, entre passagem aérea, acomodação e transportes, eu gastei R$452,69. Olha, vai aparecer aqui, tá? Então foi isso que eu gastei no Uruguai, esses 5 dias que eu passei lá, que é um preço bastante razoável. Eu esperava gastar, tirando a passagem aérea, eu esperava gastar R$600 no Uruguai. E foi isso que eu gastei, falando para vocês no tempo, com alimentação, tirando esse valor que seria de por exemplo, R$144,69, né? Que era a passagem aérea, eu gastei R$308. Então, só para falar para vocês, eu gastei cerca de R$290, assim, nesses 5 dias que eu passei. Eu fiz alguns passeios lá também assim, tá? Que eu fui ali em Punta Badena, almocei, à noite fui numa balada, então custou mais ou menos isso, tá? Eu gastei cerca disso, então foi bem razoável. Ali eu fiquei bem dentro daquilo que eu esperava gastar, que era o valor de R$600 enquanto eu estivesse lá no Uruguai, e foi isso que eu gastei, tá bom? Agora eu vou responder umas perguntas para vocês que me fizeram sobre o Uruguai. Que me fizeram sobre o Uruguai, eu vou responder 3 perguntas aqui, tá? A primeira pergunta me perguntaram, que me fizeram, foi sobre a maconha. Como vocês sabem, no Uruguai a maconha ela é legalizada, tá? Mas não é assim, você chega em qualquer lugar e você compra, como eu já vi que é na Califórnia, que tem até por delivery, né? Não é assim, tá? No Uruguai, para você consumir drogas, eu conversei com algumas pessoas, eu não vi nenhum local, tá? Mas eu conversando com algumas pessoas, disse que você tem que ter uma carteirinha. Para isso você tem que ser local, né? Ser um morador, ser um uruguaio ou morar lá. Acho que é um tempo ter um visto de permanência lá assim. Ser maior de 18 anos e você tem um limite de consumo semanal da maconha. Não é que você chega e compra, eu quero 1 quilo. Não, você tem um limite semanal que você compra com a sua carteirinha em alguns locais específicos onde vende a maconha, entendeu? Eu vi. Então lá no Uruguai é comum você passar pelas ruas e as pessoas estão fumando maconha em todos os lugares. É como um cigarro lá, entendeu? Então você vai sentir aquele cheiro da maconha muito forte e você vai andar pelos lugares, as pessoas vão ter maconha. É bem louco, porque tipo assim, ninguém tem... que a gente come aqui no Brasil é proibido, né? Crime. Então você vê somente em um lugar muito específico, né? Lá não, em todo lugar você vai ver praças, parques, as pessoas estão fazendo uso da maconha, tá? E é isso, não é que você chega e compra. No entanto, ainda existem muitas pessoas vendendo pela rua, para turista, né, e tudo mais. Só que não é tão comum. Eu não vi nenhum lugar desse especificamente onde vende maconha, também eu não procurei, né? Mas sim, lá, mas tem todas essas regras para você consumir a maconha, não é só você chegar e consumir. Outra coisa que me perguntaram é se é barato o Uruguai. Sim, gente, o Uruguai é um país muito barato. Mais barato que o Chile, no entanto a Argentina eu achei mais barato, a Colômbia mais ainda. É só que o Uruguai é um país muito barato, médio, mais barato você viajar em relação a qualquer lugar do Brasil. Hospedagens são bem baratas e transporte, acredito que sim, né, o transporte, mas alimentação, com exceção de Punta del Este, porque Punta del Este é uma cidade muito turística. Depois eu posso fazer um vídeo só explicando Punta del Este. Punta del Este é uma cidade muito turística, então lá é muito caro você consumir qualquer coisa. Mas fora de Punta del Este tudo é muito barato. Montevidéu é uma cidade super barata,
para quem quer chegar lá e consumir. Muito barato mesmo, tá? Então acho que eu achei o Uruguai um país ok, acessível para você viajar, não é tão caro as coisas, então vale a pena ir lá. A última pergunta que me fizeram é se dá cidade para ir de ônibus para o Uruguai. Eu vi que sim, você tem que ir lá pelo sul do Brasil, especialmente quem está ali pelo estado do sul do Brasil, é muito perto, algumas horas até Punta del Este, até Montevidéu. As pessoas geralmente vão e voltam no mesmo dia que mora aí no sul do Brasil, tá? Então você pode ir de ônibus, eu vi lá também em Punta del Este várias empresas vindo para cá para o Brasil. Então você pode ir de ônibus, é muito simples você chegar. Se você está ali por São Paulo, pelo sul também, você pode acessar muito fácil. Eu recomendo até vocês irem de ônibus, que eu acredito que é bem mais barato vocês irem e não é tão longe, são algumas horas. Então galera, essa foi um pouco da minha viagem pelo Uruguai. Claro que pode ter muitas outras dúvidas, muitas outras perguntas. Tá ventando muito, eu não sei se vai dar certo, gente. Mas você pode deixar suas perguntas aqui embaixo no comentário que eu vou responder para vocês, tá bom? Só vocês responderem lá embaixo, que eu vou colocar lá embaixo a pergunta, que eu vou responder tudo depois, tá bom? Pode ter muitas outras dúvidas sobre o Uruguai, mas gente, vale a pena, visitar o Uruguai, é um país incrível e vale a pena, eu espero que vocês vão lá. Quem foi, pode me contar aqui embaixo quem foi. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta aqui, olha, dê o joinha lá, aqui embaixo, tá? E compartilhe também para seus amigos, para eles verem também, para eles sentirem essa emoção de viajar por esse lugar lindo que é o Uruguai. Gente, nos vemos no próximo vídeo. Espero que vocês continuem com a gente ligadinho no canal. Se inscreva aí, ativa o sininho que é para você ver os próximos vídeos, tá bom? Até mais!